pessoal, olha só. Hoje a lista é de função do segundo grau. Tem 12 questões aí, tá? É um assunto que cai misturado na UERJ, né? A última questão caiu função, teve uma discursiva que caiu função do segundo grau, e depois teve outra que caiu função do segundo grau com geometria analítica, então tá aparecendo, né? De vez em quando aí tá aparecendo nos exames. Então vamos lá, olha só. Eu fiz aqui um roteiro para falar com vocês desse assunto. Função do segundo grau, também chamado de quê? Vamos abrir aqui, ó. Função quadrática. Tá? Vocês vão encontrar dessas duas, com esses dois nomes. Às vezes você pega um livro e não tá função do segundo grau, mas tá função quadrática. Tudo bem? Então olha só, eu fiz um roteiro para falar com vocês dessa parte. E aí a gente vai começar falando da lei de formação dessa função. Então toda função ela tem uma lei de formação. Qual é a lei de formação? Da função quadrática. Ó. Lei de formação da função quadrática. Acho que você já conhece, que é o f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Oi? Você tá escrevendo ou só tô vendo seu rosto? Você compartilhou a tela? Compartilhei. Tá, vou sair e entrar de novo então. Deixa eu ver se tá alguém aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, sim, sim. Beleza. Tá bom. Tá, então olha só. A lei de formação da função do quadrática, ou também chamada de função do segundo grau, ela é essa aqui. Repara o seguinte. Olha o grau 2 na incógnita ali, ó. X. O grau é 2, então função do segundo grau. Tudo bem? Lembra da f de x igual a x mais b? O grau aqui é 1. Por isso que ela é chamada de função do primeiro grau ou função afim. Então agora a gente sai dessa função do primeiro grau e vai para a função de segundo grau, tá? Lá na função do primeiro grau, o gráfico era uma reta. Agora aqui o gráfico ele é representado por uma curva e essa curva ela tem um nome que se chama parábola, tá? Qual é o nome dessa curva, parábola, tá? Eu fiz as anotações para não me perder com vocês no roteiro, mas vocês devem saber disso, que tem uma curva, o gráfico é mais ou menos assim, não vou falar da parte gráfica agora, mas é assim, ó. E essa curva, o nome dela é parábola, tudo bem? Só desenhei aqui para mostrar para vocês. Então é um gráfico cuja lei é uma função de segundo grau, cuja lei é ax quadrado mais bx mais c, tá? Chamada de função quadrática. E aí, olha só, não sei se eu trouxe completo anotado para vocês, para me passar aqui, porque essa é uma da lei de formação, é uma das formas de você achar a função do segundo grau. Tem essa forma, que é a lei de formação geral, tem a forma fatorada e tem a forma canônica, tá? Essa forma canônica, vamos dizer assim, é o tesouro para as provas da UERJ e para as outras mais difíceis também, porque ela sai assim de uma forma muito rápida. As questões são solucionadas assim de uma forma muito rápida, tá? Então vamos lá, quais são aqui, Luan? Respeitar a primeira condição de existência dessa função aqui, que tem que ser diferente de zero, concorda? Porque se o a for zero, vai zerar esse x ao quadrado, não vai ser uma função do segundo grau. Vai ficar só bx mais c, que é do primeiro grau. Então o a ele tem sempre que ser diferente de zero. Beleza. E aí, olha só, o que é esse a, o que é esse b e o que é esse c na função do segundo grau? Eles são chamados de parâmetros, tá? E depois a gente vai
parâmetros, analisar esses parâmetros. Cada um desses parâmetros na minha função do segundo grau tem uma correspondência, tem um funcionamento, tá? O A, ele mexe com a concavidade, o B, ele intercepta o gráfico crescente ou decrescente, e o C, ele intercepta o eixo Y. Já vou falar deles, tudo bem? Tá, mas por enquanto você tem que saber que são os parâmetros, e eles vão ser necessários para a gente calcular as raízes da função do segundo grau, ou também chamado de zero da função, tudo bem? Beleza, então isso aqui é uma das formas de cálculo, de mostrar para vocês a lei de formação da função quadrática. A segunda, qual que é ela? A forma fatorada. Muito útil quando só tem as raízes. Forma fatorada. Que seria o quê? Seria o f de x igual ao a, que é o parâmetro a, que multiplica x menos a primeira raiz, que eu vou chamar de x'. Beleza? Então fica ax menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Ou seja, o que é isso, aquilo? Ó? E o que é isso aqui? São as raízes, são os zero da função, que a gente costuma falar de raízes, porque assim, é raiz da equação ou zero da função. Esse é o termo correto. Mas a gente pode falar aqui no ensino médio de raiz da função, não tem problema, tá? É onde toca o eixo x que a gente fala que é a raiz. Tudo bem? Tem lá o gráfico, a parábola, onde tocar o eixo x é a raiz. Né? A gente pode falar aqui sem problemas. E se ele der a primeira raiz aqui e a segunda raiz, você joga nessa fórmula, normalmente você vai ter que achar o a, pronto, e tem a função. Ela é útil quando você tem o a e tem as raízes. Tudo bem? Sai rapidinho dessa forma. E aí, Luan, acabou? Ou é só essa parte aqui? Não. Tem a forma canônica, pessoal. Isso aqui não é qualquer aula que tem. Mas eu fiz o meu roteiro aqui, tá aqui comigo, e eu coloquei completo. Tá? Quem assistir isso aqui não vai precisar mais de ver nada. Ó, tem a forma canônica. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Forma canônica da função do segundo grau. Que ela vai lidar exatamente com o x do vértice e o y do vértice. É quando a questão ela nos fornece o vértice. Então fica assim, ó, f de x é igual ao a, que multiplica o x, agora ó, menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. É quando ela nos fornece o x do vértice e o y do vértice. Você substitui o x do vértice, o y do vértice e o a, você tem a função. Questão 10 da discursiva da UERJ. A última questão de todo mundo temeu, se perdeu todo para fazer a questão, porque estava tentando fazer da primeira forma, jogava, e olha só, da forma tradicional, naquela questão 10 da UERJ, eu vou resolver com vocês depois, se perdia, cara, porque era muita conta. Primeiro que a folha não dava, né? O cara já ficava fazendo muita conta. E segundo, que é muita conta. Fazer multiplicação, soma, jogar no uma, levar ao quadrado. Era só ver o y do vértice, o x do vértice, jogava aqui e achava o a. Matava a questão. Essa forma é muito útil. Não é qualquer livro que tem, não é qualquer aula que você encontra. Beleza? Então anota ela aí. É o a, que é o coeficiente aí, é o parâmetro da função do segundo grau, x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice, beleza? Então essa é a nossa parte inicial, tá? Eu falei de tudo aqui, não esqueci nada, beleza? Só o fato de esse x aqui, ele pode ser qualquer x pertencente aos reais. Tudo bem? Só isso. Tá, vou apagar essa primeira parte aqui que já foi. Quem tiver não tiver entendendo, que tiver com dúvida, pergunta aí que já eu respondo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui a segunda parte da... Deixa eu só trocar aqui.
Eu quero meu pilô. Vamos. Tá. Então a segunda parte aqui, eu já falei para você da lei de formação, dei 3 fórmulas para você calcular a lei de formação. E eu vou comentar com vocês aqui rapidinho do delta. Delta, tem essa letra aqui, ó, grega, que também é chamada aqui, ó, de discriminante. Beleza? Discriminante ou delta. Discriminante, beleza? Para que serve o delta, Luan? Para a gente achar as raízes, né, da função do segundo grau. Então, assim, primeiro, o delta, ele pode ser calculado por b ao quadrado menos 4ac, tá? Lembra que eu falei que os parâmetros, ó, parâmetro A, B e C, eles são importantes para a gente conseguir andar, né, caminhar na função do segundo grau? Então, quando você olhar uma função, você tem que saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó, 4x ao quadrado mais 2x mais 6. Quem é o A? O A é aquele que multiplica o x ao quadrado. Então, quem está multiplicando o x ao quadrado aqui? É o 4. Então, o A é 4. Quem está multiplicando aqui a variável x? É o B. Então, o B é o 2. E quem é o termo independente? Aquele que está sozinho, sem multiplicar ninguém. É o C. Ó, depois eu vou falar dele, que ele intercepta o gráfico. Então, a correspondência que o aluno tem que fazer é isso aqui, ó. F de x é igual a, que multiplica x ao quadrado, mais b, que multiplica x, mais c. Aqui quem é o a, aqui quem é o b, quem é o c. Tá vendo? O a tá sempre juntinho do x ao quadrado, o b tá sempre juntinho do x e o c tá o cara lá sozinho. É o parâmetro que tá sozinho. Por isso que você tem que saber reconhecer essa parte aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui do lado aqui. Luan, Oi. boa noite. Boa noite, Cláudio. O A, B e o C também tem alguma condição de existência? O A, Ou não? o B e o C, não. É o que eu falei, né? Pode ser qualquer número ali de... O A e o A tem. O A, ele tem que ser diferente de zero, igual eu falei no Não. início. Não, beleza, porque senão torna primeiro grau. Isso aí eu Isso. entendi. O B não. Pode ser qualquer valor. Pode ser fração. Qualquer valor? Pode ser qualquer Ah, no valor. campo de reais, no caso. Isso. No conjunto dos números reais. A gente está lidando aqui Tá. só com o conjunto dos números reais. Show de bola. Valeu. Então vamos lá. Então, falando aqui do delta, pessoal. Ele é calculado, o delta discriminante é calculado por b ao quadrado menos 4ac. Tá? Só que olha só. Nós temos alguns valores de delta para a existência da função do segundo grau. Como assim, Luan? O delta... Você concorda comigo que uma coisa ela pode dar negativa? Ela pode dar positiva? Ou ela pode dar zero? Isso pode acontecer com delta. Ele pode ser maior que zero, ele pode ser o próprio zero, ou pode ser menor que zero, né? Então vamos analisar isso. Olha só, o delta ele é uma discriminante a qual vai dar algum valor. Tá, esse valor pode ser maior que zero, esse valor pode ser igual a zero e esse valor pode ser menor que zero. Vamos analisar cada caso. Quando o delta é maior que zero, na função, na matéria de função do segundo grau, quando isso acontece, eu tenho duas raízes reais, porque eu estou falando aqui do conjunto dos números reais, duas raízes reais e distintas. Distintas. Ou seja, você vai ter o tal do... Deixa eu fechar aqui com colchete. x1 e x2, né? Você vai ter o x1 duas raízes, né? Elas são reais e x1 é diferente de x2, ou seja, são distintas. Por exemplo, 2 e 4. Se isso vai acontecer quando o delta der maior que zero, tá? E quando o delta der igual a zero? Quando o delta der igual a zero, eu tenho uma raiz que eu chamo de raiz dupla. É uma raiz só, né? Só que quando a gente calcula lá a raiz por x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vai dar dois valores. Esses dois valores, eles são reais e iguais.
né? Lá no finalzinho, quando a gente fala x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Por Bhaskara aqui. Vai dar uma raiz e outra raiz aqui. Acontece que aqui vai dar uma raiz tipo 2, aqui também 2. Deu duas raízes iguais. A gente fala que é uma raiz dupla. Isso acontece quando o delta é zero. Tá? Então a gente fala que tem uma raiz dupla. Ou seja, são duas raízes reais iguais. Raiz dupla. Então vou colocar aqui, ó, raiz dupla. Tá? Luan, isso aqui vai ter alguma projeção no gráfico? Vai, eu vou falar de gráfico já já com vocês. Deixa eu só apagar esse cantinho aqui. Vamos lá. E quando o delta D menor que zero? Olha só. Quando o delta D é negativo, aí no conjunto dos números reais não tem solução. Então a gente diz que não tem raiz ou não tem raízes, né, no conjunto. Espera aí. No conjunto dos reais. Por que, Luan? No outro conjunto vai ter? Vai. No complexo. Nos números complexos, tá? Quando a gente chegar lá eu vou falar. Não tem raízes no conjunto dos números reais. Ou só dos reais, tudo bem? Beleza, já falei daqui da fórmula da função do segundo grau. Dei 3 no início. Falei do delta, que é a discriminante. E vou puxar aqui para falar com vocês da... Só que aproveitar que eu já estou falando de raízes, de soma e produto. Soma e produto. Como assim, Luan? Ó, vamos supor que ele faça um joguinho com você na questão. Ele dá as raízes, tá? Ou ele dá só uma, eu não sei, ele faz um jogo com você, tá? Matemática é isso, é resolver problemas. E o que acontece? Você sabe como que é a soma e você sabe como é que é o produto, você sabe como calcular. E aí você sai da questão. Então como é que é a soma? A soma das raízes, eu vou chamar x1 mais x2, tem que dar menos b sobre a. Beleza? Então se você pegar essas raízes e somar, tem que dar menos b sobre a. É isso, menos b sobre a. Repara que no início eu falei que os parâmetros a, b e c, eles são importantes. A função do segundo grau, a matéria, ela gira em torno dos parâmetros. Se você sabe reconhecer os parâmetros, você sabe caminhar, vamos dizer assim, pela função do segundo grau. Tá? Então, a soma vai dar menos b sobre a. E o produto, ó, a multiplicação entre as raízes, vai dar c sobre a. Ficou aqui um pouco inclinado, c sobre a. Ou seja, você tem, vamos supor que você tem duas incógnitas e você aqui tem duas equações, ó. A primeira e a segunda. Você isola uma, substitui na outra, você acha o que você quer. Tá? Às vezes você não tem as raízes, mas você tem um valor de C e A e você tem um valor de menos B e A. E aí você cria uma equação e você acha as raízes. Das raízes você monta a função e você responde o que ele quiser. Tá vendo? Então isso aqui é um rodapé muito importante que pode cair numa prova discursiva, por exemplo. Não é todo mundo que lembra, caraca, some o produto das raízes, vai dar isso. Eu posso montar uma equação e mesmo sem dar as raízes eu acho. Só pelos parâmetros. Beleza? Então, qualquer coisa vocês anotem aí. Dá C sobre A. Tá, pessoal? Tá, então eu falei da soma e produto. Deixa eu só virar minha folha aqui. E olha só, como eu falei que eu gosto de passar as coisas quando eu tô estudando, quando eu tô fazendo as coisas, completo. Então, eu vou passar aqui tudo de função do segundo grau, que vai cair na UERJ, que pode... E assim, as covardias também. Eu vou dar tudo aqui. Vamos lá. Olha só, não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi no simulado para o UERJ. Então eu não pensei duas vezes antes de trazer aqui. Eu vou analisar agora com vocês o gráfico, né? O gráfico, mas não é de f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Ele é só assim, ó.
ax². Beleza? Porque b e c vai ser 0. E sempre respeitando aqui, pessoal, com a diferente de 0. Porque se eu coloco 0 ali, vai morrer essa função de segundo grau. Ela vai sumir. Eu tenho que respeitar a condição de ser diferente de 0. Tudo bem? E aí, uma coisinha só que eu vou lembrar para vocês é que quando a concavidade da parábola é assim, ó, para cima, o A é positivo. É um sorriso, o A positivo. E quando é assim, o A é negativo. Tá? Só para mim poder conseguir começar aqui. Tá? A gente vai ver isso lá na frente. Olha só. Pessoal, não sei se vocês já viram, mas o gráfico de uma função de segundo grau, ela pode ter uma abertura. Vocês já viram isso? Isso aqui é mais um aprofundamento, tá? Mas eu vou passar aqui completo. Vamos supor que o livro não te mostre isso, eu estou mostrando. Vamos supor que caia na discursiva, eu estou mostrando. Tá? Então, assim, o que acontece aqui, ó? Eu vou partir de um gráfico e vou fazer o resto com vocês. Eu vou partir do gráfico que é clássico, que é o gráfico que passa aqui pela origem, ó. Deixa eu tentar fazer ele certinho aqui, ó. É esse gráfico aqui, ele tá tocando na origem aqui, tá? E o que acontece? Esse gráfico, ele é f de x igual a x². Ele é igual a f de x igual a x². Coloca 0 para x, vai dar x igual a 0, y igual a 0. Pronto, tá passando na origem. Ele tá bem aqui na origem, que é 0, 0. Tá? Então assim, vamos lá. A partir desse gráfico, eu posso deduzir outras funções do segundo grau. Qual? Eu vou botar aqui, por exemplo, de vermelho. Ó. Vamos supor que eu pegue esse x² aí e coloco com vocês uma abertura um pouquinho maior. A função abriu um pouquinho. Luan, como assim? A abertura, ela tá passando na origem também. Só que, olha só, uma tá assim e a outra tá um pouquinho mais larga. O que aconteceu para ela ficar um pouquinho mais larga? Né? A abertura da função f de x. Olha agora, olha o que diminuiu. O A, o parâmetro A. Quanto menor é o parâmetro A, maior é a boca, maior é a abertura. Né? Então assim, imagine que caia uma questão tratando desse assunto e você nunca tenha visto isso. Né? Então, vai abrir, ela vai começar a abrir, ó. Vou abrir mais ela ainda. Vou pegar aqui um verde aqui, ó. Vamos supor que eu pego essa daqui, ó, que tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Olha como é que ela agora ela tá muito mais larga. Como é que vai ser essa função aqui, ó? Eu vou chamar ela de f de x igual a, sei lá, 1/4, 1/8. Né? Vou botar mais, ó, 1 sobre 10 x². Tá vendo? Quanto menor é esse parâmetro A, maior é a abertura dessa função. Tudo bem? Eu queria trazer isso completo para vocês, E aqui a concavidade é maior que 0, ó. Tá vendo? O A é positivo, a concavidade ela tá voltada com igual um sorriso para cima. Beleza? E Luan, isso pode acontecer também quando a função tá para baixo, com a concavidade para baixo, quando o A é negativo? Quando o A é negativo também, ó. Deixa eu tentar fazer aqui no cantinho com vocês, ó. Ó. Aqui é o x, que é a abscissa, aqui é a ordenada. E aqui eu vou pegar também a minha função primitiva, que ela é a partir daquela função que a gente chama assim, é a função primitiva que a gente chama no ensino superior. Que é a partir dela a gente consegue deduzir todas as outras funções, que é o x². Ela é sempre aqui assim, ó. Ela tem uma abertura padrão. Ela passa aqui também na origem, ó. Ela tá sempre na origem ali. Deixa eu ver se consigo fazer certinho aqui, que esse programa, ele... Ó. Partiu certinho ali, ó. Tocou na origem, tá vendo? Essa é a função, só que agora a concavidade, ela tá pra baixo ou pra cima? Tá pra baixo. Então, ó, primeiro, o A é negativo. A concavidade tá voltada pra baixo. Tá? Tá um triste, tá meio triste. Então negativo é pra baixo, um sorriso assim pra baixo, fechado, né? Tá triste.
Beleza. Só que você sabe que, olha só, quando A é negativo, e eu tô nessa f de x igual a x ao quadrado, só que aqui vai ser isso aqui, ó. F de x igual a menos x ao quadrado. Tá vendo? Ela é menos x ao quadrado. Eu só troquei o sinal, eu coloquei negativo. Luan, e agora a abertura? Pessoal, é a mesma ideia, só que a concavidade está voltada para baixo e o coeficiente aqui, né, o A, parâmetro A, ele vai ser negativo. Eu vou continuar desenhando aqui, ó, agora com um pouquinho mais de abertura. Ó, tá vendo? Agora ela vai passar aqui e vai estar um pouquinho mais, né? O que aconteceu com a função? Ela abriu um pouquinho a boca dela. Ela alargou, ficou um pouquinho mais larga. Só que ela continua sendo um meio de x ao quadrado? Continua com coeficiente negativo. Porque agora a concavidade está para baixo. Ó, agora é menos 1 meio de x ao quadrado. Beleza? E a verde, Luan? A mesma ideia. Só que a verde é uma função mais... Ela tá bem aqui, ó. Fugiu um pouquinho da nossa... Ó, só para representar aqui para vocês, agora é f de x igual a menos 1 sobre 10 de x ao quadrado. Beleza? É a mesma coisa da anterior, só que agora quando o A é negativo, a concavidade está voltada para baixo. Então você percebe que se eu mexer no parâmetro a boquinha da função ela abre e fecha. Abre e fecha. Beleza? Então tá. Então deixa eu voltar aqui agora e apagar isso aqui com vocês. Eu queria que vocês olhassem isso aqui porque eu quero que vocês, lá na frente, quando vocês fizerem a prova, vocês estarem num nível diferenciado, entendeu? Esse é meu objetivo, que vocês consigam fazer a prova, mesmo com covardia, etc. Tá, então falei desse aprofundamento aqui. Essa aqui é a minha página 3 do meu roteiro, já falei. E agora vamos lá, pessoal. Além disso, a função ela pode... A boca dela, né, vamos dizer assim, ela pode abrir e fechar, né? A concavidade, ela pode ficar larga e ela pode ficar fechadinha. Mas ela pode também subir e descer. Essa de subir e descer já caiu na UERJ, tá? Ela pode subir no eixo Y e ela pode descer. Aí o aluno fica, caramba, que questão estranha, eu nunca vi isso. Mas é uma questão de aprofundamento. Então, assim... agora eu vou falar do gráfico da função. Vamos lá, gráfico da função. Deixa eu só tirar esse que fica endireitando. Gráfico da função definida. Gráfico da função definida por f de x. Agora olha só, ó. É a na x ao quadrado, isso aqui não muda. Só que eu vou... Lembra? Antes era só isso aqui. Eu vou somar um k. Somar ou subtrair, né, Luan? Isso. Somar e subtrair. Quando você tem uma função que você soma um valor fora dela, o que acontece com essa função? Ou ela vai para cima, no eixo y, ou ela desce. Ou seja, é uma translação vertical para cima ou para baixo. Ela anda como se ela estivesse passeando no eixo y, tá? Então vou desenhar aqui com vocês, ó. E tenho, claro, sempre falo com vocês aqui, ó, com a diferente de zero. Não pode, né? Senão não vai ser uma função do segundo grau. Então eu vou desenhar uma aqui, ó. Eu vou desenhar, pessoal, com a concavidade para cima, e para baixo vai ser a mesma coisa. Eu só vou desenhar aqui para cima para mostrar para vocês. Ó, partindo sempre da minha função primitiva. Qual é a minha função primitiva? F de x igual a x ao quadrado. Aqui é y e aqui é x, né? Também chamado de abscissa e o y também chamado de ordenada. Tudo bem? Beleza. Então acontece, eu vou sempre partir dessa função aqui que eu desenhei anteriormente. Ó. Deixa eu tentar pegar aqui. Ó, ela vem aqui. Essa é a minha função f de x igual a x ao quadrado. Você já sabe, né? Vou botar um valor aqui de
1. 1x ao quadrado. Quem não tem ninguém ali na frente é 1, né? É 1 que multiplica esse x. Tá. Luan, e se essa função... Vamos colocar aqui, ó. Menos 1, menos 2. Aqui é o 0, porque é a origem. Aqui vai ser 1. E aqui vai ser 2. Eu quero fazer o seguinte exercício com vocês. Se ela subir um degrauzinho no eixo y para cima, né? Subir, quando eu falo, só pode ser, né? Vertical em orientação, né? Para cima ali. Então, beleza. Eu vou trocar de cor e vou colocar ela aqui, ó. Então, essa mesma função que eu tô aqui pegando, eu só tô colocando ela para cima. Ó. Ela agora tá passando aqui. É a mesma função, tá, pessoal? O que eu somei ou eu diminuí? Para ela estar um pouquinho mais lá para cima. Pessoal, agora eu vou ter uma função aqui. Vou chamar de k de x para diferenciar. É igual a x ao quadrado. Ou seja, é a função anterior mais uma unidade. Então ela realizou uma translação vertical para cima. De uma unidade no eixo y. Ou seja, ela subiu uma unidade no eixo y. É isso aqui. É somar 1 na função. Agora, se ela subir por 2 ali, Luan, o que acontece? A mesma coisa. Ó. Tá vendo aqui? Vai ser aqui, por exemplo, v de x. Eu tô chamando de v de x para diferenciar as letras. Vai ser x ao quadrado. Na função primitiva original, eu subi 2 degraus. Aqui, ó, mais 2. Mais 2. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Sempre que eu tô somando um valor, a função, ela tá passeando no eixo y. Ela tá subindo. Luan, e se eu for para baixo? Você já sabe, né? O que vai acontecer? Você vai ter que diminuir. Ó. Deixa eu só tentar fazer o vértice certinho ali. Tá aqui ela. Ela desceu, não foi essa função? Então vai ser r de x ao quadrado. Ela desceu uma unidade, foi para baixo, né, Luana? Para baixo do eixo x, menos 1. E essa daqui, ó. O que aconteceu com ela? Vou chamar ela de t de x. É igual a x ao quadrado. Em relação à função original x ao quadrado, a nossa primitiva, ela desceu uma unidade, né? Azul aqui, ó, na origem. Ela desceu, a cinza ela desceu uma unidade, 2 unidades, ó, tirei 2. Beleza? Isso eu vi num simulado para o UERJ. Então, tô mostrando isso aqui para vocês, para quando vocês olharem uma questão, não ficarem tipo com cara de paisagem, né? Isso aqui é aprofundamento. Né? Dá muito em colégio naval, pro ITA, pro IME. Isso aqui é normal nessas escolas militares. Mas que pela UERJ ela pegar pesado com matemática, porque não é uma prova fácil de matemática, bem difícil, né? Ela pode aparecer com uma coisa dessas, tá? Pelo menos um pouco relacionando. Tá? Então isso aí seria a parte do f de x igual a x ao quadrado, somando ou subtraindo da função do segundo grau um valor. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu apagar esse gráfico aí. Visto isso, eu vou só falar a última parte, né? Porque a gente já tá dançando com a função demais. Ela tá indo para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Mas é uma aula completa que você está tendo oportunidade aí. Vamos lá. Eu vou falar agora do gráfico da função. Tá todo mundo aí, né, pessoal? Não tô vendo ninguém. Qualquer coisa dá um roupa aí pra não cair naquela lei do aluno que se desligou e nunca mais voltou. Dá só uma olhada aqui. Quem assiste a aula aqui sabe, né? Teve um aluno que eu fiquei com ele aqui um tempão, pensando que tava dando aula, mas ele já tinha saído, né? Faltou luz na casa dele. Gráfico da função definida. Então, gráfico da função definida.
por f de x igual ao a, né, que é o parâmetro. Agora, pessoal, eu vou pegar o x menos... Lembra que antes eu estava somando fora da função? Antes era isso aqui, ó. Era x ao quadrado. Aqui fora, fora do x, não lá dentro. Eu estou somando 1, tô somando 2, estou subtraindo 1. Agora eu estou mexendo dentro do x. O que vai acontecer com a função se eu mexer dentro do x? Porque o a é aquele que multiplica o x ao quadrado. Agora eu estou abrindo esse x ao quadrado. Vou colocar um valor aqui e estou colocando, subtraindo ou somando aqui dentro do termo que está elevado ao quadrado. O que vai acontecer, né? Vamos olhar. Então eu vou colocar aqui uma incógnita genérica, pode ser m ao quadrado. O que acontece se eu somar ou subtrair m? Sempre lembrando, com a diferente de zero. É bem tranquilo essa parte aqui. Quando eu somo ou subtraio o m, ela vai... Antes não era na vertical, que ela passeava, ela ia para cima e para baixo, agora é na horizontal. Agora a minha função ela vai dar umas voltas na... né? Vai passear pelo eixo x. Então vamos lá. Sempre partindo da função primitiva, ó, sempre partindo. Eu sempre pego ela como exemplo. Ó. Ela está aqui, o vértice dela toca aqui. A gente já sabe que ela é o f de x igual x ao quadrado. Tá? E a partir dessa, eu vou colocar um valorzinho aqui, ó, 2, ó, para diferenciar. Vamos lá, 2. Tá, a partir disso, eu vou querer agora somar e subtrair dentro daquele valor x, para ver o que vai acontecer. Deixa eu trocar de cor aqui. Então eu vou fazer o quê? Dentro desse valor de x, vamos botar aqui, por exemplo, aqui é o 0, né? Vamos ver aqui, 1 tá aqui, 2 tá aqui, vou colocar no 3, para ver o que vai acontecer. Tá, então eu vou ter minha função tocando aqui no 3, ó. Beleza? Ela veio pra cá, né, Luan? Isso. Ela saiu do 0, foi pro 1, pro 2 e parou no 3. Como é que eu faço a lei de formação dela? Ela andou 2 unidades para a direita no eixo x. Então ela fica assim, ó. A f de x, que agora não é mais f, né? Eu tenho que diferenciar, vou chamar de k de x. É igual ao 2, só que eu mexi agora, como eu estou mexendo na horizontal, eu estou mexendo dentro do x. Então é o x. Quando, pessoal, é para a direita, cuidado para não falar que é positivo, aqui é contrário. Quando é para a direita, eu subtraio. Mas eu andei quanto? 3 unidades. 3 unidades para a direita é menos 3 ao quadrado. Acabou. Então aquele menos 3 dentro da função, dentro daquele x ali do termo que está ao quadrado, é um deslocamento de 3 unidades para a direita. É um deslocamento, a gente fala assim, ó, um termo mais técnico, é uma translação horizontal para a direita de 3 unidades no eixo x. Translação horizontal para a direita de 3 unidades. Menos 3, ela foi 1, 2, 3 para a direita. Logo, se ela for para a esquerda agora, vamos botar o menos, agora para a esquerda aqui o mesmo valor, ó, o menos 1, o menos 2 e o menos 3, ó. Ela vai passar lá no menos 3. Mais ou menos aqui, ó. Como é que eu vou desenhar aqui? Eu vou pegar aqui, ó. E ela foi parar lá, ó. Aqui vai ficar um pouquinho apertado. Tá, mas só pra gente representar aqui. Ela foi parar lá no menos 3, ó. Menos 3. Beleza? O que ela fez aquilo? Agora essa verde, ela é uma outra, porque agora eu não estou diminuindo. Eu vou pegar, vou chamar R de X. É igual. A abertura é a mesma, tá? Considera que a abertura é a mesma. Por isso que aqui tem 2, aqui tem 2. A abertura é a mesma. São 2 que multiplica o X. Agora não é menos, é mais. Mais 3 ao quadrado. Ou seja, quando você soma dentro do valor de X,
você está andando com ela para a esquerda. No caso, mais 3, então 3 unidades para a esquerda. Menos 3, Luan, 3 unidades para a direita. Tá? A partir daquela função ali primitiva 2x ao quadrado. Tudo bem? Então, pessoal, de translação de gráfico é isso. Fechamos por aqui. A função ela não vai mais dançar aí, não. Beleza? Mas eu queria que vocês olhassem isso para quando se aparecesse. Normalmente, se aparecer, vai ser uma questão 10 da discursiva. E aí vai ter que ser um cara bom para fazer. Eu tô mostrando aqui para vocês. Beleza. Então vamos lá. Já falei agora desse tipo de gráfico. Deixa eu só apagar aqui, ó, pra gente não ficar, pra gente ficar organizado. E vamos lá. Tem a página 3, já fiz. Vamos na 4 agora. Agora é a tradicional, né? Já saí do aprofundamento, vamos falar agora da parte que mais cai aqui, que é o gráfico da função, como a gente conhece, tradicional. Luan, Oi. pô, cara, eu fui ao banheiro rapidinho. Aí, no caso, Aham. a translação horizontal para a esquerda é o quê? É somando? Eu que eu não peguei essa parte. Isso, é somando. Somando dentro do valor de x. É um valor que você Sim, pega sim. de x e soma. E se for para direita, você diminui. Ah, tá, beleza. Valeu, Beleza? obrigado. Gráfico de nada. Gráfico da função, agora definida. Só para não me perder aqui. Por completa agora, pessoal. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Esse é o gráfico como a gente conhece. Lembrando, né? A gente nunca pode esquecer. Com a diferente de zero. Tudo bem? Então, gráfico da função definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, olha só, vamos lá. Vamos ver os elementos do gráfico dessa função. Ó, aqui, vamos ver os elementos do gráfico de uma função de segundo grau. Deixa eu pegar aqui que eu não quero que corte na origem, não. Ó, vamos supor, pegue aqui e ela suba aqui, né? A gente vai ter aqui uns elementos. Primeiro, aqui é o vértice, certo? E o vértice ele está associado a um ponto, que a gente chama que é o vértice da função, a um y e a um x. Esse carinha que está do x aqui, que a coordenada é a abscissa do vértice da função, é o x do vértice. E o outro, Luan, do y do vértice? Já falei a resposta, né? E aqui vai ser o y do vértice. Perfeito? Então, o vértice da função do segundo grau, ele é definido por x do vértice e y do vértice, tá? Então tá aqui, o vértice tem uma coordenada x e y, que se chama x do vértice e y do vértice, tudo bem? Agora olha só, o que vocês têm que saber aqui, ó? Vamos pegar que esse ponto aqui, com esse aqui, são as raízes, ó. X1 são os zero da função, né? A gente pode falar no ensino médio, a gente pode falar raiz, não tem problema não. Então x1 e x2 são o que? Raízes. Toco o eixo x, x1 e x2 são as raízes, né? O zero da função, raízes. São aqueles valores para qual a função ela vai zerar. Certo? V é o vértice. Tá? Esse eixo x aqui a gente chama ele de abscissa. São os valores, o eixo x são os valores que vai estar a abscissa. E o eixo y são os valores que vão estar a ordenada. Tudo bem? Luan, e essa curva aqui? Como é que é o nome dela? Essa curva, pessoal. O nome dela na matemática a gente chama, na matemática e em outras também, né? Nas ciências exatas, de parábola. Tudo bem? É uma curva chamada parábola. Tá. Mais o que? Esse pontinho aqui, que intercepta o eixo y, é o C. Aquele aqui, ó. Tá vendo ele ali? Ó.
é o parâmetro C. Então, sempre que um gráfico de uma função de segundo grau interceptar o eixo y, esse ponto aqui, ele é... Deixa eu só puxar aqui. Ele é 0 para x, né? Porque está aqui, ó, na direção da origem. Na direção da origem eu tenho x igual a 0. E como ele está lá em cima, é um C. Ah, se for 5 aquilo, ó, C é 5. Se for 10, o C é 10, porque está interceptando o eixo y que se chama abscissa. Tudo bem? Ó, tem... Deixa eu trocar de cor aqui. Cadê minha cor? Tem uma parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo bem certinho daqui, ó. Que se chama, ó, esse eixo que eu estou puxando daqui, ó. Eu tenho que ser bem... Ó, ele passa em cima do x do vértice, esse eixo. Tá vendo? Esse eixo aqui, ó, ele passa em cima do vértice, do x do vértice, e passa também ali na coordenada do vértice. Ele se chama eixo de simetria. Tá, e pra que é eixo de simetria? O que é um eixo de simetria? Algo tem simetria. Esse eixo ele divide essa função ao meio, ou seja, essa parte aqui é igual a essa parte aqui. E o que você percebe? Que esse eixo de simetria ele é mediatriz desse segmento aqui, ó, definido por x1 e x2. Tá vendo esse segmento aqui? Todo? Esse eixo de simetria está passando ao meio desse eixo de x1 até x2, ou seja, está passando ao meio nesse segmento aqui. No tamanho desse segmento, está passando certinho ao meio. E isso serve para quê? Pela propriedade, que o x do vértice ele é a média aritmética das raízes. Ou seja, eu posso vir aqui e falar que o x do vértice ele é a média aritmética da raiz, ou seja, é x1 mais x2 dividido por 2. Tá? Vamos supor que ele forneceu pra gente essa primeira raiz aqui como 4. Você precisa achar outra cheia de conta? Não, você não precisa. Porque se é aqui, ó, se você tem o valor do x do vértice, né? Por exemplo, vamos supor que o x do vértice aqui seja 5. Se você sabe que aqui chegou na metade, você sabe quanto que vai para a outra metade, ó. Você sabe que daqui para cá foi uma unidade até chegar no 5. Então daqui para cá vai ser mais uma unidade, porque esse segmento aqui é igual ao outro. E quem então vai ser a raiz 2 aqui, ó, x2? 6. Tá? Então pela propriedade da média aritmética do x do vértice você acha. Tem que achar esse eixo de simetria que ele passa em cima do x do vértice. Então deu o x do vértice em uma raiz, você já acha as duas raízes. Achando as duas raízes, você acha a lei de formação dessa função. Tudo bem? Então beleza, pessoal. Então a gente está aqui hoje, vamos dizer assim, ó, destrinchando função de segundo grau. Tá? Tem livro aí que não vai dar isso aqui não. Tem coisa que realmente a gente pega só em aula, né? Porque são outros livros de aprofundamento, a gente não consegue achar em qualquer livro. Então vamos lá, pessoal. Já falei agora para vocês dessa parte. Agora eu tenho que falar dos parâmetros. Lembra? Do f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho que falar do parâmetro a, do b e do c. Eu vou começar falando do a. Do parâmetro a. Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Então vamos lá. Vou falar aqui com vocês primeiro, ó, parâmetro A, né? Vamos lá. O que é o parâmetro A, Luan? Ele é responsável pela concavidade, ou seja, pela concavidade e pela abertura, né? Tanto pela abertura, lembra da boquinha? A boca abre, a boca fecha, a boca abre, a boca fecha. E tanto pela concavidade. Se o A for positivo, ela tá sorrindo. Se o A for negativo, tá triste, né? A concavidade para baixo. Então é responsável pela concavidade,
Pela concavidade e mais o quê? E pela abertura da parábola. Então vamos lá? Ó, tem aqui duas formas, né, de tratar com vocês. A concavidade estando para baixo ou a concavidade estando para cima. Então, se a concavidade, essa parte aqui já não é mais aprofundamento, mas vamos falar de tudo aqui, vamos abordar tudo. Então, olha só, se o A for positivo, não sei porque que está entrando meu pulor aqui. Se o A ele for positivo, a minha concavidade, né, A positivo, deixa eu aumentar aqui, ó, a minha concavidade vai ser assim, ó. Tá vendo? Ó. O A é maior que zero. Então a concavidade está voltada para cima. Tá, Luan, e se for menor que zero? A concavidade vai estar voltada para baixo. Repara que eu não estou analisando aqui com você o fato de estar tocando em qual eixo. Eu só estou analisando a concavidade. Eu só quero aqui de você nessa parte de que quando A é maior que zero, a concavidade é para cima. E quando A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Essa parte aqui é só isso. É isso que eu quero. Eu já vou falar desses pontos onde está tocando e por que está tocando aí, tá? Mas é só isso. A maior que zero, concavidade para cima. O parâmetro A vai estar na função como um valor positivo, tipo 2, 3, 4, 5. Não vai estar negativo. E quando é menor que zero, ela está assim. Um valor negativo, tá? Concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Então, pessoal, o parâmetro A é isso. É responsável pela concavidade e pela abertura da parábola. Tudo bem? É isso. Agora vamos no parâmetro B. Deixa eu pegar aqui minha borracha e vamos lá no parâmetro B, que é o segundo item aqui. O parâmetro B já não é tão trabalhado assim também nessas videoaulas aí. Mas muitos professores falam. Ó, o segundo item. Parâmetro B. Vamos lá. Parâmetro B é o quê? Ele é responsável por interceptar o gráfico na parte crescente ou na parte decrescente da parábola. Ou seja, a parábola ela intercepta o eixo Y, né? Então, quando B é maior que zero, vai interceptar crescendo. E quando B é menor que zero, vai interceptar o eixo Y na parte decrescente da parábola. Beleza? Então, assim, ele é responsável pelo quê? Esse parâmetro aí. Então, indica se a parábola intercepta, você pode botar intercepta ou cruza o eixo Y, né? Indica se a parábola cruza o eixo Y na parte de forma crescente ou de forma decrescente, né? Ou seja, o eixo Y no ramo crescente ou decrescente da parábola. No ramo crescente ou decrescente. Peraí, D. Da parábola. Vamos analisar? Ó. Então, o parâmetro B indica se a parábola cruza o eixo Y no ramo crescente ou decrescente da parábola. Vamos fazer aqui eixos, né? Para a gente conseguir analisar. Vou fazer sempre aqui para a gente analisar 4 eixos. Ó, Y, X, Y, opa, X, Y, X, beleza? Tá.
Olha só. Quando eu falo para você que B ele é maior que zero, fala aqui, Luan, ó, B vai ser maior que zero aqui e B vai ser maior que zero aqui. Tá? Como é que eu vou interceptar esse primeiro gráfico com B maior que zero? Ora, ele vai interceptar o eixo Y crescente. Tá vendo que tá no ramo crescente? Tá? Repare que eu não tô analisando o fato de a parábola tocar o eixo, não tocar, eu só tô analisando o B. Então repara que o B ele tá tocando aqui, ó. Nessa parte aqui crescendo. Tá crescendo. Tá vendo? Isso que a gente tem que analisar. É o ramo, ou seja, é o pedaço da parábola onde intercepta o eixo Y se está crescente ou não está crescente. Ou seja, está interceptando o eixo Y crescente. Né? Tá sempre crescendo aqui, do menor para o maior. E uma outra forma de mostrar isso aqui, ó. Né? De uma forma que seja crescente. Aqui. Seria aqui, ó. Deixa eu tentar pegar o outro exemplo aqui. Ó. Tá vendo? O ramo da parábola tá tocando aqui, tá interceptando esse eixo Y, ou seja, tá cruzando ele, passando por ele. Eu não quero o ponto. O ponto aqui é C. Eu quero só o fato de ser crescente ou não. Aqui também tá crescente, ó. Ó a seta aí, passando, crescendo. Tá vendo? Tá crescendo. Dá pra não confundir com C. Eu não quero o ponto. Eu quero o ramo todo. Tá? Tá crescendo. Beleza. E aí, agora eu vou analisar com vocês o fato de o B ele ser decrescente. Menor que zero. Menor que zero. Você vai falar do B igual a zero, Luan? Vou. Calma. Vou falar. Agora, se for menor que zero, concorda comigo que ele vai estar decrescente? Ou seja, ó. Ele passa aqui decrescendo. Você concorda comigo que aqui agora está descendo? Olha o ramo todo aqui descendo. Está decrescendo. Tá interceptando o eixo Y no ramo decrescente. Olha a outra aqui do lado aqui, ó. De uma forma que seja decrescente, ó. Eu construo a minha parábola e desço com ela aqui, ó. Tá vendo que está interceptando o meu eixo Y de uma forma decrescente? Né? Então o valor de B ele é responsável por indicar se a parábola cruza o eixo Y no ramo crescente ou no ramo decrescente. Por quê, Lão? Porque a gente tem dois ramos da parábola. O lado direito dela, lembra do eixo de simetria? Olha o ramo da direita. Está crescente, mas não intercepta. O ramo da direita não está interceptando. Qual é o ramo que está interceptando o eixo Y? Da esquerda. Ele é crescente ou decrescente? Está decrescendo. B menor que zero. Eixo de simetria para aqui, ó. Fiz. Qual é o ramo da parábola aqui? O esquerdo ou o direito está interceptando? Direito. Ele está crescente ou decrescente? Decrescente. Então é negativo. Então coloca aqui, ó. Eixo de simetria da parábola. Eu estou analisando os extremos dela, ou seja, os ramos. Esquerdo ou direito que intercepta? O esquerdo. Mas é crescendo ou decrescendo? Crescendo. O ramo direito dela tá entendendo? A gente está analisando sempre o crescimento, a parte crescente ou decrescente. Então aqui, ó, eixo aqui de simetria. É o ramo direito ou o ramo esquerdo que está interceptando? Direito. Mas ele é crescente ou decrescente? Crescente. Então é B maior que zero. Beleza? Então crescente, B maior que zero. Decrescente, B menor que zero. E agora quando for igual a zero? Como é que vai ser? Né? Igual a zero é tranquilo aqui, ó. Deixa eu tentar. Aí, peguei. Vamos puxar aqui mais dois gráficos. Esse e esse, para a gente conseguir analisar o fato de ser B agora igual a zero. B agora é igual a zero. E aqui também. Sabe o que vai acontecer quando B for igual a zero? Ela vai interceptar. Ela vai passar por esse eixo Y, né? Porque a gente está analisando o fato de ser crescente e decrescente. No vértice. Quando B é igual a zero, ela intercepta o eixo Y no vértice.
Ó, aqui é x, né? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, ó. Eu falei no vértice. Esquece a origem. Origem é aqui, ó. Origem é isso. Vértice é vértice da parábola. Não tem nada a ver com origem. Tá aqui. Aqui é o vértice. Tá vendo? Tá passando pelo eixo Y no vértice. Ou seja, o eixo de simetria está em cima do eixo Y. Tá vendo? Não estou conseguindo aqui, ó, identificar o eixo de simetria para separar os lados. O eixo de simetria é em cima do eixo Y. Ou seja, quando B é igual a zero, ela intercepta o eixo Y no vértice. Ah, não, mas você deu essa parábola pra concavidade para cima, dá para baixo. Isso aqui, ó. É, vértice. O eixo de simetria está aqui, ó. Em cima do eixo Y. Então, quando B for igual a zero, ela vai interceptar esse eixo Y no vértice, tá? Vai ser o vértice que vai tocar o eixo Y. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Foi o B. Já falei do A, que foi o primeiro. Falei do B agora. Vamos falar do C? O C é tranquilo, né? O C é aquele que intercepta o eixo Y. Acabou. É o pontinho que intercepta o eixo Y. Então, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Pessoal, eu vou pedir licença só um minutinho. Não é pra sair da live nada não. Vou dar pausa. Tá, agora é o item 3, tá? Vamos falar do parâmetro. C. Ó, como eu mostrei lá no início, o parâmetro C, ele é aquele ponto que vai interceptar o eixo Y. Agora, lembra, olha o que eu tô falando, ó, olha as palavras, ponto. Eu não tô falando o ramo da parábola crescente ou decrescente, mas eu tô falando é o ponto em que vai interceptar o eixo Y. Esse ponto que intercepta o eixo Y é justamente o parâmetro C, que é esse aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse 5, né? Ia estar interceptando lá no eixo Y o 5 para Y, tá? A ordenada 5. Então, assim, ele indica o ponto onde a parábola cruza o eixo Y. Então, indica o ponto onde a parábola cruza o eixo Y. Indica o ponto, né, onde a parábola cruza o eixo Y. Vamos dar um exemplo? Vou pegar aqui de novo com vocês o eixo. Ó. E aí, eu vou desenhar aqui, ó, a parábola. Deixa eu só completar ela aqui, ó. Eixo X da abscissa, eixo Y da ordenada, tá? E aí, vamos supor aqui que aconteceu isso aqui, ó, na função. Tocou aqui. Que ponto é esse aqui? 0 para x, c para y. Tá vendo? É sempre a ordenada do ponto onde intercepta o eixo y. Ou seja, indica o ponto onde a parábola cruza o eixo y. Indica. E ele é a ordenada desse ponto. Por exemplo, se esse ponto aqui for 0 e 5, o c é o 5. E esse 5 aqui vai refletir justamente na minha função do segundo grau. Você já olha para o gráfico, vê o ponto onde intercepta o eixo y e você sabe que aquele ponto tem um c. E esse ponto c, você vai precisar dele para montar sua função. Beleza? Então é esse ponto aqui. Ele poderia estar mais para onde? Ele poderia estar aqui embaixo. Aqui o c aqui, ó, 0 e c. Ele poderia estar, ó, aqui, ó, 0 e c, tá? Ele poderia estar naquela parte ali. Sempre interceptando o eixo y. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tá. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E agora, eu não falei com vocês, só já falei do A, do B e do C. Agora eu não falei, eu falei da discriminante, não falei? Mas eu não falei da discriminante associada ao gráfico.
Eu falei que ia passar completo aqui para vocês terem essa aula completa. Então eu vou passar aqui a discriminante, só que a discriminante já passei, só que associada ao gráfico. Ou seja, será assim, ó, a discriminante. Só tirar esse corretor aqui. A discriminante delta, né? Ou chamada de delta, discriminante delta. Não sei porque tá passando direto. A mesa, ela escorrega muito para escrever, né? A discriminante delta no gráfico. Tá, discriminante delta no gráfico. Lembrando aqui que o delta, ó, é aquela letrinha grega assim, ó. Tá? Pessoal, 2 eixos novamente. Ó. E um outro aqui. Agora eu lembro que eu falei quando delta é maior que 0, 2 raízes reais. Igual a 0, uma só, que a gente chama de dupla. E menor não vai ter raiz nenhuma. Tá? Então eu vou dar 2 condições aqui para vocês. Que é quando o A ele é maior que 0, com cavidade voltada para cima. E o delta, aqui nesse caso, é A maior que 0 e aqui A menor que 0. Agora eu vou analisar delta maior, delta igual a 0, delta maior que 0, igual a 0 e menor que 0 nesses 2 gráficos aqui. Aqui, ó, sempre lembrando, ó, que eu estou trabalhando no eixo x e y, que é o plano cartesiano, y e x. Tá, então vamos lá. Pessoal, A maior que 0 com cavidade voltada para cima. Só que ele pode fazer o seguinte, a parábola pode estar flutuando. E aí eu vou esquecer a origem, vou botar para cá. A parábola ela pode estar flutuando assim. A parábola ela pode estar interceptando o eixo em um ponto só. Ó. Intercepta só em um ponto. Ou essa parábola, deixa eu tentar desenhá-la aqui, ó. Ela pode estar interceptando os 2 eixos aqui, ó. Pode estar fazendo isso, né? Então vamos analisar aqui, ó. Ó, primeiro, ela não interceptou nenhum eixo. Ela não tocou no eixo X, né? Ou seja, quando não toca no eixo X, não tem raiz. Quando não tem raiz, pessoal, nos reais, quando o delta é menor que 0. Tá? Vou até colocar um pouquinho aqui pro lado. Delta menor que 0. E quando ela toca só em um, Luan, só tem uma raiz, que a gente chama de uma raiz ou raiz real dupla. Delta igual a 0. E quando ela toca em uma raiz aqui e outra aqui, o delta é maior que 0. Beleza? Então tocou em um ponto só, delta igual a 0. Tocou em 2, tem 2 raízes, reais e distintas, delta maior que 0. Ah, Luan, ficou flutuando. Não toca nada no eixo X, então não tem raiz. O delta é negativo. Não tem raízes no conjunto dos números reais. Delta é menor que 0. Tudo bem? Aí vai ter que analisar lá nos complexos, é outra coisa. Isso não vem na UERJ assim, tá? Com frequência. Se vier, assim, é muito pouco. Cai de, sei lá, 5 anos, não sei. Mas a gente vai ver, tá? No número complexo. Beleza. Então vamos lá, olha só. E aí a gente pode ter o fato também de o A ser negativo, ó. Então deixa eu só realçar aqui que aqui o A agora vai ser negativo, nesse gráfico aqui. E aqui o A no início, ó, era positivo. Tudo bem? Tá, agora o A negativo, a concavidade voltada para baixo, né? Vai estar triste, vamos dizer assim. Aí o que a gente vai fazer? De novo, um gráfico ele pode estar flutuando. Deixa eu fazer isso bem... Tá flutuando, com cavidade voltada para baixo. Pode estar tocando, né, Luan? Pode, em um ponto. Tocou aqui nesse ponto. Ou ela pode tocar em 2 eixos.
em duas raízes. Tá vendo? Aqui, ó. Ela tá tocando nessa raiz e nessa. Duas raízes. Delta maior que zero. Duas raízes reais e distintas. Tocou só aqui em uma, Luan. Delta igual a zero. Luan, não tocou em ninguém. Ficou flutuando. Ela não tocou no eixo X, ó. Só olha pro eixo X, hein. Ela não tocou no eixo X. Então essa daqui, o delta é menor que zero. Não tem raiz, né? Não tem raízes no conjunto dos números reais. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, aí a gente... Só pra gente fechar agora, que eu já falei de tudo com vocês, né? Só olhando aqui se eu não esqueci de nada. E eu só vou falar agora com vocês do vértice. Tá? Do x do vértice, do y do vértice. O como achar, como tratar na questão o que é valor máximo, valor mínimo, para você não confundir com o x do vértice, o y do vértice com o x do vértice. Tá? No início é muito comum pedir o valor mínimo e você já pensar, pô, é x do vértice ou y do vértice? Então a gente vai falar agora aqui. Então vamos lá. Ó. Agora eu vou falar do vértice da parábola, valor máximo e valor mínimo da função. Vértice da parábola. Aqui tá corretor, tá com corretor ainda. Valor mínimo e máximo da função. Beleza? Ó, vamos lá. Então, eu vou falar o vértice da parábola, você sabe, né? X do vértice, Y do vértice, valor mínimo e valor máximo da função. Nessa lista de hoje tem valor mínimo ou valor máximo, não sei, que você tem que reconhecer. Então, o que eu vou fazer? De novo, padrão, colocar um eixo aqui para a gente poder analisar, fazer uma análise aqui maneira. Ó. X, Y, ou também chamado de ordenada, X também chamado de abscissa. Então acontece, pessoal, repara no que eu vou falar aqui. Quando o A ele é positivo, eu tenho um ponto de mínimo. Porque a concavidade não vai estar um sorriso, então vai ter um pontinho de mínimo lá embaixo. Então olha só, quando o A, vou colocar a mesma cor, né? Quando o A ele é positivo, ó, no cantinho aqui, A positivo, eu vou ter isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu trago ela pra cá, ó. Tá vendo? Vou ter esse ponto aqui. Então, A positivo, com cavidade voltada pra cima, ao ponto de estar mínimo. Ele tá lá embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? X do vértice, Y do vértice. Aqui é o vértice. Coordenada, né? X do vértice e Y do vértice. Só que pra gente aqui analisar, esse pontinho aqui, quando a concavidade está para cima, o A é positivo, ponto de mínimo. Beleza? E aí, olha só, hein? Cuidado, cuidado. Quando eu falo valor mínimo e valor máximo da função, esquece x do vértice. Quando eu falo em valor mínimo e máximo, eu estou falando desse cara aqui, ó. Tá vendo? Do y do vértice. Então, nesse caso aqui, a função ela não está lá embaixo. O ponto de mínimo não vai ser, quando o A é positivo, não vai estar lá embaixo da função.
Então esse aqui, ó, é chamado valor mínimo. Tá com o corretor aqui. Tá vendo? Alô, então sempre quando eu falar valor mínimo e valor máximo, eu estou me referindo ao y do vértice. Olha lá quem eu estou falando. E só ele, quando falar valor mínimo ou valor máximo, tá? Vai ser o y do vértice, tudo bem? Eu já falei com vocês, né, que aqui é a média aritmética, aqui tem um eixo, aqui são as raízes, eu já falei isso. Tá, e agora o valor máximo? Ora, o valor máximo, pessoal, é quando o A é negativo. Quando a concavidade está voltada agora para baixo, não vai ter uma parte que vai tá rebatida lá em cima? Então ela vai estar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui que eu tava com o corretor aqui. Olha lá onde ela tá. Olha o meu ponto aqui de máximo. Agora o valor do y do vértice é máximo. Repara que o x do vértice está aqui. Não tem nada a ver com... Se tivesse outra função aqui para baixo, passando bem nesse vértice aqui, como é que eu ia distinguir se o x ele é valor máximo ou mínimo? Não tem como. Entendeu? X do vértice a gente não fala que é valor máximo e mínimo. Sempre que a gente fala tratar de máximos e mínimos, é y do vértice. Tudo bem? Ele pode pedir assim, qual o valor de x para o y máximo da função? Aí você sabe, ó, y máximo da função é y do vértice. Então, se o y do vértice está sempre agarrado com o x do vértice, ele está pedindo x, esse x é x do vértice. Tá? Qual é o valor de x para qual eu tenho o valor mínimo da função? Opa, esse x está associado com o valor mínimo, que é y do vértice. Esse x só pode ser x do vértice. Tá? Y do vértice e x do vértice são um casal que nunca se separa. Eles estão sempre juntos. Jogou um, o outro tem que estar junto. Beleza? Então aqui, ó, é y do vértice. E qual é aqui esse ponto aqui? É o ponto de máximo. É o vértice, composto por x do vértice e y do vértice. Agora, quando eu falo de um ponto, pessoal, ponto de máximo. Tá? Agora, quando eu falo de valor máximo, é o y do vértice. Beleza? E aí a gente finaliza aqui essa, vamos dizer assim, uma mini aula aí de função de segundo grau que eu achei que ficou razoável para vocês fazerem uma prova da UERJ. Tudo bem? Beleza, pessoal? Eu só vou dar pausa nessa aula para mim não perder ela, para disponibilizar para vocês, e vou continuar no outro vídeo as resoluções. Senão acaba, deixa eu ver aqui, nós acabamos a aula. Então vamos ver quanto que deu aqui, ó. Deu 1h18, ó. Eu vou terminar ela por aqui.